Fala investidor, tudo bom com você? Hoje eu vou analisar as ações da CVC. Então se você quer saber se vale a pena ou se não vale a pena investir em CVC, vem comigo no vídeo até o final e já chega logo deixando a likezeira e se inscrevendo no canal para você não perder nenhum conteúdo novo. Agora, sem mais delongas, vamos lá para a análise. Bom, estou gravando esse vídeo no dia 27 de agosto. O mercado abriu agora há pouco, mas a cotação ainda não atualizou aqui. No ano, ela já está caindo 36%, quase 37%. E nos últimos 12 meses, uma queda de 5,9%. Então, será que vale a pena investir em CVC? Deixa aqui nos comentários qual que é a sua opinião, se você está comprado, se você acha que CVC é cilada. Bom, a CVC é empresa do setor de viagens e turismo, código de negociação CVCB3, então ela só tem ações ordinárias e ela tem 100% de tag along em suas ações. Entrando aqui na posição acionária, vemos que tem vários fundos aqui por trás, nenhum controlador forte, né? Geralmente eu gosto de ver uma empresa que tem um controlador forte por trás, né? Que não é o caso aqui da CVC, e repara que 76% das ações estão abertas a mercado, estão sendo negociadas na Bolsa de Valores. Bom, vamos falar aqui agora dos destaques financeiros, né, referente ao segundo trimestre de 2024, resultado mais atualizado que a empresa divulgou, comparado com o mesmo período do ano passado. Repara que as reservas, né, tiveram uma certa diminuição, né, segundo trimestre de 2023 contra o segundo trimestre de 2024. As reservas confirmadas caíram 7,3%, as reservas consumidas 9,7%, porém a receita aumentou, né? A parte boa é essa, ela conseguiu aumentar a receita 9,2%, saindo de 269 milhões para 294. O EBITDA, né, ela reverteu um prejuízo operacional de 1,5 bilhão para um EBITDA positivo de 58,7. Se a gente pegar o EBITDA ajustado, ela reverteu de 16 prejuízo, tá? Para um lucro, né, um EBITDA positivo de 70 milhões. Então aqui a gente consegue ver, né, que operacionalmente a empresa está melhorando, porém quando a gente chega no lucro ou prejuízo, ela saiu de um prejuízo de 167 milhões para um prejuízo de 22, ou seja, ainda assim a empresa está dando prejuízo, né? Eles colocam aqui lucro líquido caixa, que desconta depreciação e amortização, que na minha visão não faz sentido, né, apresentar isso, tendo em vista que o EBITDA ele já reflete essa visão, né? Então, no geral, qual é a minha visão aqui sobre a empresa? Operacionalmente, eles estão conseguindo sim melhorar, porém, ainda não é suficiente para dar lucro. Então, eu diria que o resultado ele está despiorando, mas ainda continua ruim, beleza? Bom, agora eu vou entrar aqui nos principais indicadores da CVC. Eu sempre digo aqui que não existe uma regra fixa com base em nenhum indicador, mas eu sempre passo um parâmetro para ficar mais fácil para você entender a minha análise. Antes de abrir esses indicadores, eu tenho um recado importante para você que quer acelerar os resultados da sua carteira de investimentos. Se você já investe tem um tempo ou está começando agora e quer atingir seus objetivos mais rápido, eu vou te convidar para o meu programa de consultoria. Dentro desse programa, eu vou fazer uma análise da sua atual carteira de investimentos e vou te entregar uma nova carteira. É uma carteira que é totalmente personalizada, de acordo com o seu perfil, de acordo com os seus objetivos e de acordo com a sua realidade. Basicamente, a única coisa que você vai precisar fazer é copiar e colar essa carteira e colocar o dinheiro para trabalhar. Então, se você tem interesse, clica agora mesmo. O primeiro link vai estar na descrição desse vídeo e entra em contato comigo via WhatsApp para mais informações. Então, vamos lá. A cotação no dia 26/8, ela estava R$ 2,07. Valor de mercado 1 bilhão. Então, é uma empresa pequena, tá? Eu sempre costumo dizer que empresas menores, 1 bilhão ou menos, são empresas microcaps, ou seja, são empresas muito pequenas dentro da nossa bolsa. Esse tipo de ativo tem um alto potencial de valorização, tá? Se a CVC começar a dar lucro, né, ela fechar no azul, com certeza a cotação ela deve dar uma boa disparada. Porém, são ativos que na queda também a queda é mais acentuada. Então são ativos mais voláteis e consequentemente mais arriscados. Falando aqui da dívida da empresa, a dívida líquida sobre EBITDA, principal indicador para a gente medir a alavancagem. No momento
essa dívida ela está equilibrada, 1,7 vezes é uma dívida equilibrada. Quando chega 3 vezes ou mais é um sinal de alerta. Vale ressaltar que a CVC ela veio nos últimos anos aí fazendo emissão de ações para levantar caixa e equilibrar essa dívida. Então não é uma dívida que foi equilibrada através da geração de caixa da empresa, mas sim através da diluição dos seus acionistas. Por quê? Porque quando ela emite mais ações, o lucro por ação diminui, ou seja, o lucro ele vai ser repartido por uma quantia menor de ações. Ou seja, a sua participação naquele negócio, ela diminui, né? De todos os acionistas, acaba diminuindo, exceto se você for acompanhando essas emissões e participando, colocando mais dinheiro no negócio. Então, assim, mesmo a dívida sendo equilibrada, o fato dela ter que ficar emitindo ações não é bom, tá? Falando aqui da liquidez corrente, tá de 0,93, quer dizer que para cada R$1 que a empresa tem em deveres a pagar no prazo de um ano, ela tem 93 centavos no ativo circulante. Então aqui você já consegue ver que mesmo com a dívida equilibrada, no período de um ano, ela ainda está meio que comprometida, né? Essa liquidez da empresa, que é um ponto de alerta, tá? Dividend yield zerado, sabe? A empresa pagar dividendo nessa altura do campeonato aí é loucura. O ROI, eu deixei um P porque o ROI, ele mede o retorno que a empresa gera com o patrimônio que ela tem, né? Quanto mais alto o retorno, melhor. O que é esse retorno? É o lucro. Mas ela não está dando lucro, então não tem retorno, né? Deixei um P. A margem também, a margem líquida, ela mede qual é o percentual do lucro frente à receita que a empresa apresentou, né? No geral, não tem como ter uma margem, né? Porque a empresa está dando prejuízo. E aí eu trouxe outro indicador para a gente analisar preço, que é o EV sobre EBITDA. Aqui eu estou analisando frente ao lucro operacional. Pelo menos operacionalmente, né? O EBITDA está positivo, ela está dando lucro ali, considerando o EBITDA. Esse indicador EV sobre EBITDA de 6,7 quer dizer que a empresa tem um leve desconto, tá? Eu considero um múltiplo de preço até 8 vezes, né? De 8 a 10, mais ou menos, nem caro nem barato. Quanto mais abaixo de 8, mais as ações estão baratas. Então aqui a gente vê um desconto frente ao EBITDA, mas não é aquele desconto gigantesco, e vale ressaltar também, né, que a empresa ela continua dando prejuízo. Então tem que tomar cuidado, que pode ser um barato que sai caro. Olhando aqui o histórico de lucros e proventos, era uma empresa que eu diria até boa, até 2018, tá? Não vou criticar aqui um pouquinho 2019, antes da pandemia. Então o que acontece? Repara que as barras em azul são o lucro, então é a empresa que dava lucro, esse lucro crescia cada vez mais. As barras em verde são os proventos, então ela conseguia dar lucro e pagar dividendos, mas repara que em 2019 esse lucro ele foi diminuindo e aqui tem um prejuízo. Então ela começou a dar prejuízo antes mesmo de acontecer a pandemia. Quando veio a pandemia, foi um setor extremamente afetado, né? Como que o pessoal vai caçar viajar, né? Viagem, turismo, sendo que a situação que o país estava, né? Pandemia, vírus, lockdown. Então é um segmento que foi bem impactado. Repara que ela deu um mega prejuízo e aí ela até começou a se recuperar em 2021, né? Só que depois, o que aconteceu? O juro subiu. Então toda essa questão de pandemia, a pandemia gerou inflação, a inflação gerou uma subida de juros muito alta, isso que foi a tempestade perfeita, que acabou impactando demais o negócio da CVC, sendo que ela já não estava muito bem antes da pandemia. O ano de 2019 já era um ano que a empresa estava apresentando uma piora. Basta você dar uma conferida aqui na cotação, né, antes mesmo da pandemia, ela já estava com uma queda aqui, ó, isso aqui, ó, essa queda aqui, ó, é antes da pandemia. Aqui que foi quando veio a pandemia. Então ela chegou a bater mais de R$50, né? Deu uma derretida aqui para casa dos 30. E aí na hora que veio a pandemia quase que virou pó, né? Aí voltou a recuperar e depois terminou de derreter. Então aqui a gente consegue ver que é uma empresa que era muito boa, que eu falo, né? De 2014 até 2019, 2018, a empresa sim entregou muito resultado, as ações dispararam e aí o negócio foi piorando. Por isso que eu
falo, né, que a gente investe para longo prazo, mas você tem que acompanhar o que está acontecendo com a empresa. Se você vê que é um problema, que aquilo não vai se recuperar, que é um problema que vai cada vez mais se agravar, às vezes é melhor você vender, tomar um prejuízo, do que você ficar o tempo todo esperando recuperar ou então comprando mais só porque está caindo. Você tem que entender o que está acontecendo com a empresa. No caso, a CVC é um setor bem complicado e que foi extremamente afetado pela pandemia e posteriormente pelo cenário macroeconômico. Bom, agora eu vou entrar no histórico dos resultados da CVC desde 2015 até o consolidado dos últimos 12 meses, já com o resultado mais atualizado. Você que está acompanhando aqui até agora, está gostando desse conteúdo? Deixa likezera, se inscreve para dar uma força aqui para o investidor raiz e também vou deixar na descrição desse vídeo o link para você poder acessar o meu perfil lá no Instagram e poder estar me acompanhando também pelo Instagram. Então meu arroba tá aqui na descrição desse vídeo, é só você clicar e me seguir lá. Então vamos concluir aqui essa análise. Vamos pegar aqui, ó, a receita ela vem melhorando, tá batendo recorde, isso aqui é bom. O EBITDA, apesar da receita ter melhorado, repara que a empresa tinha um EBITDA aqui, ó, antes da pandemia, vou pegar a média, tá? Era uma média de 526 milhões em EBITDA, com uma receita média de 1,2 bilhão. Ou seja, aqui ela já está com uma receita muito boa. Eu falei que foi recorde, na verdade o recorde foi em 2019, tá? Mas aqui ela já está com um patamar de receita legal, né? A segunda melhor receita nos últimos anos, porém o EBITDA é muito inferior. Repara aqui, ó, vamos comparar com 2018. Olha aqui, ó, 2018 ela deu 1,5 bilhão de receita, aqui a mesma coisa, 1,5 bilhão, só que lá ela deu 659 milhões de EBITDA, aqui ela deu 216. Aqui você já consegue perceber que tem alguma coisa acontecendo no negócio, onde aquele negócio já não é mais tão lucrativo, a empresa já não tem uma margem tão boa, possivelmente um aumento na concorrência, um aumento nas despesas, nos custos, enfim, olha só a margem, tá? Olha aqui, ó, ela saiu de uma margem de 43% para 14%. Então aqui você já consegue ver que piorou muito a margem. A margem líquida era 18%, agora ela não tem margem líquida, né? Então aqui a gente já consegue ver que operacionalmente ela está com algum problema, né? E aí somou isso aí com o resultado financeiro. O resultado financeiro agora ele deu uma melhorada, repara que ele está bem parecido lá com 2018, ele deu uma melhorada, porque os juros deu uma aliviada, né? Caiu um pouco aqui a Selic, acaba ajudando aqui a empresa, mas não o suficiente para ela conseguir dar lucro. Então tá dando prejuízo. Repara que ela tinha uma rentabilidade ótima de 25%, agora já não tem mais ROI, né? Tá negativo. O ROI, ela chegou a estourar a dívida aqui em 2019, aí foi fazendo captações, né? Aqui, ó, ela saiu de um caixa de 300 para 900, aí 900, 600, agora tá com 300 de caixa, então ela tá queimando caixa, né? A dívida tá equilibrada no momento, mas se continuar assim, ó, repara aqui, ó, ela tá queimando caixa aqui, ó, o fluxo de caixa, negativo em 570, negativo em 311, que não é bom, tá? A empresa ficar com fluxo de caixa operacional negativo. E aí, né, queima caixa, o que ela faz? Uma hora ou outra, emitir mais ações e mais diluição na cabeça do acionista, somada com prejuízo. Então, qual é a minha opinião aqui sobre a CVC? Bom, é uma empresa que eu particularmente não invisto. Eu já tô falando aqui da CVC, analisando, no mínimo tem 1 a 2 anos que eu venho analisando, venho falando que o negócio tá só piorando e tem gente que tá comprando só porque tá caindo e tá vendo o dinheiro virar pó. Então toma muito cuidado com esse tipo de ativo mais arriscado. Não invisto no setor, tudo que tá ligado ali à aviação, essas coisas, é muito volátil, tem muita dependência aqui da economia, então é um setor que eu prefiro passar longe. Então essa é a minha opinião, espero que você tenha gostado, compartilhe com seu amigo e bora pra cima!